A chamada reciprocidade em matéria de visto de visita não tem caráter impositivo no ordenamento jurídico brasileiro. Os incisos 1 e 4 do artigo 9º da Lei 13.445, de 17, que institui a Lei de Imigração, deixam evidente que a exigência de reciprocidade não é mandatória. Dessa forma, esses dispositivos legais prevêem que o regulamento disporá, entre outros, sobre requisitos de concessão de visto, bem como de sua simplificação, inclusive por reciprocidade, e sobre hipóteses e condições de dispensa recíproca ou unilateral de visto e taxas de emolumentos consulares por seu processamento. Segundo dados da Embratur, em 2018, ano imediatamente posterior à edição do Decreto 9731 de 19, foram 609 mil chegadas ao Brasil ordinárias de Estados Unidos da América e Canadá, ao passo que em 2024 esse número subiu para 825 mil turistas. Ao todo, vou tornando aqui uma linha, ao todo foram 1,2 bilhão de dólares deixados no país por 354 mil turistas americanos. Se 190 mil turistas deixarem de vir ao Brasil, que é a estimativa, em função da exigência de visto, teremos uma redução de aporte ao país da ordem de 644 milhões de dólares. A taxa de hoje, R$ 5,7 um dólar, estamos falando de aproximadamente 3,67 bilhões de reais. Eu só quero perguntar, um visto de um americano para vir ao Brasil custou 87 dólares e vale por 10 anos. 10 anos. Significa que são 8 dólares,7 por ano. E hoje está todo informatizado. Não tem essa de ter que ir em lugar nenhum. Preenche-se no computador, puxa-se a guia, pagou, está feito. Por 10 anos. Portanto, ele tem que tirar uma vez. Então, o conceito é de reciprocidade, porque realmente no governo anterior existia essa norma. O governo anterior, e eu respeito, eu não vou alegar aqui, mas nós não fizemos nenhum PDL na oposição para tentar derrubar o ato do presidente Bolsonaro e abriu. É um direito. O presidente quis adotar isso. Eu sei que muita gente aqui considera que isso atrapalha o turismo. Eu quero dizer que não atrapalha o turismo, pelo amor de Deus. Aos custos da passagem, ninguém por conta de 87 dólares por 10 anos deixará de vir ao Brasil, que é um local de visitação ímpar, inclusive para os americanos. Eu só queria fazer uma reflexão aos colegas, se os colegas sabem como é que um brasileiro se submete para retirar um visto para os Estados Unidos. É um processo humilhante. É um processo em que os brasileiros se submetem a ficar em filas intermináveis, como se o pré-requisito para entrar nos Estados Unidos você fosse ser imigrante. Eu vou dar um depoimento aqui que aconteceu comigo. Eu, como delegado de polícia e professor na universidade, eu tive visto negado para os Estados Unidos 2 vezes. Agora, você imagina o que o brasileiro passa. O que nós estamos passando? Os dados que eu tenho, tanto do Itamaraty como do Ministério da Cultura, que não aumentou, do Turismo, é que não aumentou absolutamente nada a ter liberado esse visto. Então, eu falo assim, é óbvio, eu fico reflexivo. Eu não queria usar essa expressão chula, não, mas é um complexo mesmo de vira-lata, da gente se submeter a não ter nenhum tipo de acordo de reciprocidade. Eu, quando tive o visto negado, eu postulei que fosse aplicada a lei de reciprocidade com relação aos Estados Unidos. Agora a gente fica num processo, e os brasileiros podem se submeter a esse percurso humilhante, porque não tem outra palavra para qualificar, para adjetivar o que os brasileiros passam para retirar um visto para os Estados Unidos ou para qualquer lugar. Então, o que eu falo é só isso. Agora, é óbvio, vem-se com o discurso de que nós vamos fazer e vai aumentar o turismo, etc, etc. Eu só falo assim, eu tenho minha consciência tranquila, eu só acho que a forma de reciprocidade deveria ser aplicada e eu queria só fazer essa reflexão para quem está defendendo a não reciprocidade, se colocasse no lugar de milhões de brasileiros que percorrem as filas para retirada do visto para os Estados Unidos. Apenas isso, senhor presidente. Presidente, uma rápida Agradeço a Vossa Excelência. Vossa Excelência, como líder do governo no Congresso, apenas para ponderar, Vossa Excelência. Não, ponderado está. Ponderação aceita. Com a palavra, Vossa manifestação Excelência. em 1 minuto. Presidente, eu não vou nem chamar de, assim, me permita, complexo em respeito aos vira-latas, mas me parece a afirmação da subserviência. O que está se afirmando aqui é o princípio básico da reciprocidade. O Brasil é independente desde 1822. Não somos colônia, muito menos os Estados Unidos. É em alusão e em referência a isso que eu não teria como não expressar a discordância em relação a esse PDL. Quanto mais, tem um princípio que a gente aprende em casa.
casa. Quanto mais se abaixa, o fundilho aparece. Quanto mais a nossa pátria se coloca de forma submissa em relação a outras nações do mundo, isto acho que inclusive desqualifica a condição de patriota, que alguns assim argumentam, que alguns assim chamam, né? Eu acho que não é patriotismo derrubar um decreto constitucional do presidente da República que não exorbitava 1 centímetro sequer nas atribuições do presidente da República. Só algo se justifica em relação a isso. É uma completa submissão a interesses externos, que, ao contrário de alegado patriotismo, é inversamente proporcional a isso. Não teria como não fazer essa manifestação, presidente, dentro de 1 minuto previsto. Em votação, as senhoras senadoras e senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à Câmara dos Deputados.